The meltdown at Evergrande, the world's most indebted real estate company. A chinesa Evergrande caíram 12% na bolsa de Hong Kong hoje. Na economia, mercado financeiro global mantém alerta com a crise da chinesa Evergrande. Evergrande faces some key deadlines when the company has to make interest rate payments or interest payments on bonds, or it could risk default. There is concern about other property developers, whether this situation in the market is going to lead to contagion. Prevent Evergrande's liquidity problems from escalating into an insolvency problem. Markets around the world are closely watching China's second largest property developer, Evergrande Group. Recentemente, os olhos dos mercados financeiros do mundo todo se voltaram para a China mais uma vez, mas dessa vez esperando um desastre. A gigante imobiliária Evergrande revelou estar à beira da falência e declarou que não seria capaz de quitar uma série de dívidas milionárias em dólares, e deixou o mundo inteiro na expectativa de uma nova crise financeira, como a de 2008. Atualmente, acredita-se que o pior já passou e que uma crise financeira mundial é uma consequência improvável. Mas até que ponto o mercado pode respirar aliviado com relação a esse caso? A verdade é que a Evergrande ainda respira por aparelhos, e a crise na empresa está começando um verdadeiro efeito dominó na China, com outras gigantes ameaçando cair da mesma forma que a Evergrande está prestes a cair. Mas como tudo chegou nesse ponto? Quais são as origens dessa crise? Qual é a história da Evergrande? E por que devemos nos preocupar com algo que acontece do outro lado do mundo? Nesse vídeo eu vou esclarecer todos esses pontos e mais alguns, então fique comigo até o final se você quiser entender o que está acontecendo com a Evergrande e como tudo isso está ligado na economia mundial. Para entender o que está acontecendo nos dias de hoje na China, precisamos voltar um pouco no tempo. O setor imobiliário da China é um produto único de um país com ritmo de crescimento e modelo político únicos também, e vem sendo visto ao mesmo tempo como um motor para o crescimento do país, mas também como um potencial risco para a economia chinesa. É um setor relativamente novo, já que a propriedade privada de terrenos e casas não ia de acordo com o sistema político da China, até as reformas feitas por Deng Xiaoping durante os anos 80. E ainda vem percorrendo uma longa estrada para se consolidar e entender de fato qual o melhor modelo de operação para a China. Mas é um setor em expansão tão rápido e lucrativo que muitos governos locais estão se tornando extremamente dependentes do setor imobiliário para financiar orçamentos governamentais. Além do setor imobiliário representar uma parte considerável do PIB da China, cerca de 10% do PIB total do país. Mesmo assim, o setor imobiliário chinês apresenta um dos menores valores de mercado do mundo. As reformas no mercado chinês começaram em 1978 e gradativamente foram alcançando o setor imobiliário, que foi deixando de lado o modelo centralizado e planejado, que distribuía moradia para a população dentro das unidades de trabalho, chamadas Danwei. Uma emenda constitucional de 1988 abriu um precedente legal para compra e venda de terras, que não existia anteriormente, e os anos 90 viram nascer as maiores empresas imobiliárias da China. Já em 1998, o modelo de distribuição de moradia acabou de vez, abrindo espaço para o mercado privado de imóveis realmente decolar. Mas apesar do forte crescimento das empresas imobiliárias privadas, todos os terrenos da China são de propriedade do Estado. O que se compra e vende é basicamente o direito de usar aquele terreno, legalmente falando, e não a propriedade propriamente dita. O governo classifica os terrenos entre residenciais, industriais e comerciais, e concede um direito de uso de 70, 40 ou 30 anos, respectivamente para cada classificação. A abertura e crescimento econômico, o surgimento das imobiliárias privadas e o encerramento da distribuição de moradias foram fatores determinantes para o crescimento da população urbana da China, que passou de 19,4% para 63,9% entre 1980 e 2020, o que só aumentou a demanda por novos imóveis. Graças a isso, ter uma casa própria é considerado o principal investimento pessoal pelo povo chinês, e uma demonstração importante de status e poder aquisitivo. Muitas pessoas até consideram ter uma casa própria um pré-requisito para se casar e formar uma família. Uma pesquisa feita em 2021 revelou que 60% dos chineses entre 21 e 25 anos não considera aceitável se casar antes de comprar uma casa própria.
ao contrário de outros países como o Brasil e os Estados Unidos, onde o casal quase sempre primeiro se junta e depois investe na sua casa própria. Outra particularidade desse setor na China é que o mercado financeiro chinês ainda é pouco desenvolvido e extremamente controlado pelo Estado, o que causa uma escassez de ativos atrativos para investidores, que naturalmente se desviam para os investimentos no mercado imobiliário. E os sinais desses fenômenos são claros, com a valorização de ativos imobiliários chegando a índice 8 vezes maiores que a valorização das ações do mercado chinês em 2017. No entanto, como eu mencionei antes, o mercado imobiliário da China é quase que completamente controlado pelo Estado, apesar da existência de empresas privadas no setor, o que vem se provando uma contradição difícil de administrar. O primeiro passo para se entender o que está acontecendo na China é entender o seu atual modelo econômico. Muito se especula a respeito do sistema econômico e político da China, mas nesse vídeo nós vamos nos ater apenas no modelo financeiro adotado hoje, na República Popular da China. A China hoje opera por um modelo chamado, entre outros nomes, de socialismo de mercado, que significa que o alvo é ter uma economia irrestrita e diversificada, mas que seja totalmente controlada pelo Estado, para garantir um modelo político fechado do país. Esse sistema trouxe algumas vantagens para o país, mas também trouxe uma série de desvantagens. Por causa dele, o crescimento econômico chinês vem se mostrando extremamente desigual, tanto entre setores quanto entre empresas privadas e estatais. Um exemplo disso é o setor imobiliário, que cresceu de maneira astronômica, deixando o país completamente dependente das construtoras imobiliárias para crescer economicamente. Ou seja, o setor imobiliário se tornou o principal motor de crescimento da China, e atualmente cerca de 90% da população chinesa tem sua casa própria. A big chunk of China's economy is linked to real estate. It's clear that the economic model that drove China's world-beating growth over the last 2 decades or more is running out of road. A China consumiu mais cimento em 3 anos com esse crescimento. 3 anos eles consumiram mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. Industry account for about 25% of the total economy. So if growth in that sector is eroded, we will see the macroeconomy under big challenges. Mas essa dependência não é uma dependência sustentável. Não só outros países já enfrentaram crises por conta dos seus setores imobiliários, como a própria China já começa a dar sinais de sobrecarga do setor, como as tão comentadas cidades fantasmas chinesas, e mais recentemente, a vasta lista de empresas do setor que vem demonstrando sinais de crise financeira e endividamento excessivo. Além disso, esse crescimento desmedido das imobiliárias contribuiu para criar uma bolha imobiliária, que elevou artificialmente o preço dos imóveis e abriu espaço para muita especulação, mais ou menos como também aconteceu nos Estados Unidos, antes da crise de 2008. This is the story of the largest bankruptcy in US history, and a chapter that changed our country. It led to an age of populism, a deep distrust of Wall Street, and a near meltdown of the global economy. From a town in Inner Mongolia where gleaming buildings built with government money stand empty. Welcome to the city of Ordos, a city of the future. But no one's moved in. The city stands empty. Percebendo que as empresas imobiliárias são altamente dependentes de créditos para expandir os negócios, o governo chinês tentou resolver o problema implementando uma medida chamada de 3 Red Lines, ou 3 linhas vermelhas, que são 3 requisitos que as empresas imobiliárias precisam cumprir para conseguir acesso ao crédito. Currently, President Xi couldn't tolerate this, and he wants things to change. And the solution is the so-called 3 red lines, which is 3 financial ratios, mostly debt ratios, that China's real estate developers must follow in order to gain access to credit. The policy, which was launched last August, has had a huge impact on the industry, as many developers, led by Evergrande, are in deep financial trouble for failing to follow these requirements. E é aí que entra a crise colossal que a Evergrande, entre outras empresas chinesas, vem enfrentando nos últimos meses. A Evergrande Real Estate foi fundada em 1996 por Hui Kai-wan e é responsável por mais de 1,3 mil projetos imobiliários em 280 cidades,
que já atenderam mais de 12 milhões de chineses em busca do sonho da casa própria, de acordo com o site da própria empresa. A Evergrande Real Estate faz parte da Evergrande Group, um conglomerado privado que atua também nos setores de automóveis, tecnologia, saúde, esportes, entretenimento, entre outros, e possui ativos estimados em cerca de 360 bilhões de dólares e vendas anuais de cerca de 108 bilhões de dólares. A empresa deve a sua ascensão nos últimos anos ao clima da corrida do ouro, que o mercado imobiliário da China vem criando, já que o forte e rápido crescimento da economia chinesa também faz crescer a demanda por moradias, tanto para famílias e indivíduos, como para empresas emergentes. O grupo Evergrande começou a sua cotação na Bolsa de Hong Kong em 2009 e arrecadou cerca de 9 bilhões de dólares na sua oferta pública inicial, o que transformou a empresa na principal empresa privada no setor imobiliário da China e o seu proprietário em um dos homens mais ricos do país. No entanto, o endividamento e a tomada de empréstimos foi um pilar fundamental na expansão da Evergrande, que se tornou a incorporadora mais endividada do mundo. Em 2020, a empresa começou a sofrer com os limites e controles impostos pelo governo, a partir da implementação das 3 linhas vermelhas. E para cortar o seu endividamento, foi obrigada a vender os seus projetos a preços muito reduzidos. Era a receita perfeita para um desastre. A Evergrande sofre atualmente com uma dívida entre 100 e 300 bilhões de dólares, dependendo da fonte. Em setembro de 2020, a Evergrande já havia prolongado o prazo para o pagamento de uma dívida de 13 bilhões de dólares com um dos seus investidores, para evitar uma crise na empresa naquele momento. E durante o ano de 2021, a empresa vinha se tornando cada vez mais instável a cada mês, já que as atividades do grupo eram principalmente voltadas para a expansão, trabalhando com margens muito baixas. Em menos de um ano, as ações da Evergrande perderam cerca de 84% do seu valor. Como eu já mencionei, um dos requisitos das 3 linhas vermelhas é uma espécie de índice mínimo de endividamento, para definir se a empresa pode ou não pegar novos empréstimos. Caso ultrapasse esse índice, a empresa fica impedida de fazer dívidas adicionais. Em setembro desse ano, a empresa anunciou que não seria capaz de cumprir as suas obrigações financeiras e deixaria de pagar dentro do prazo bilhões de dólares em dívidas a credores. Fora, os mercados abrem forte queda, com temor sobre o calote da mega incorporadora Evergrande na China. China is telling Evergrande to avoid near-term dollar bond. Gosto. Tudo isso aconteceu no mercado financeiro, como a gente mencionou, por causa da empresa chinesa Evergrande, que é uma incorporadora, a segunda maior incorporadora do mercado chinês, e que tem uma dívida gigantesca, 300 bilhões de dólares e mais ou menos 100 milhões de dólares, meio bilhão de reais nos números atuais, vencem esta semana. Evergrande risks defaulting on about $300 billion of debt. O mercado reagiu imediatamente. Além da pressão imposta pelas medidas governamentais, outro grande fator responsável pelos problemas financeiros da empresa foi a má gestão e a tentativa de enriquecimento regular dos executivos do grupo. Conforme informado pela própria Evergrande, 6 grandes executivos do grupo resgataram produtos de investimentos da empresa antecipadamente, contrariando as regras de investimento e criando um rombo no orçamento da empresa. Para tentar conter a crise, a Evergrande tentou vender ativos para levantar os recursos para pagar as dívidas no prazo, o que não deu certo, e acionou os mesmos consultores que administraram a crise no banco Lehman Brothers em 2008. As ações da Evergrande caíram em mais de 10% e a Bolsa de Valores de Hong Kong despencou em 3,3% para o nível mais baixo em cerca de um ano, o que também puxou outras bolsas de valores ao redor do mundo para baixo. Além disso, a ameaça de um calote bilionário por parte da Evergrande e a consequente expectativa da queda do crescimento da China derrubou o preço do minério de ferro, muito importado pela China, principalmente do Brasil, para menos de 100 dólares pela primeira vez em mais de um ano. Isso fez com que as empresas brasileiras, como a mineradora Vale, as siderúrgicas Gerdau e Uzi Minas, caíssem consideravelmente na Bolsa de Valores paulista, o que também ajudou a puxar o Ibovespa para baixo. Apesar disso tudo, especialistas afirmam que o setor imobiliário chinês é relativamente fechado e depende pouco de financiamentos de fora das fronteiras do país. E a reação do mercado internacional tem mais a ver com um sentimento tipo: será que devemos continuar investindo na China?
Mas dentro do país, a situação foi se tornando cada vez mais grave. 老百姓那个钱容易吗？我们把我们家所有的财产给2套房都卖了，说在你们恒大买房，你们恒大是500家，他们如果不给我钱，我非得跳楼不行。 Além de fornecedores e bancos que podem ser negativamente afetados com o possível calote da empresa, fundos que investiam nela também sofrem com o efeito cascata. Além disso, a crise na Evergrande foi o estopim para que outros gigantes do setor imobiliário chinês declarassem suas próprias dificuldades financeiras, em um efeito dominó aterrorizante para a economia do país. O governo chinês tenta reagir com medidas como a limitação dos aluguéis nas cidades, para manter os apartamentos a um preço acessível, além de, nos dias 22 e 23 de setembro, ter injetado cerca de 18,6 bilhões de dólares no sistema financeiro chinês, em uma tentativa de manter a liquidez do sistema bancário, em meio à tensão com a situação da Evergrande. Mas o que isso quer dizer para o Brasil? Como eu já mencionei, a crise afetou algumas empresas brasileiras e até mesmo a Bolsa de Valores de São Paulo. Mas o que isso quer dizer na prática? O setor de construção na China é responsável por cerca de 25% do PIB do país e consome uma quantidade significativa de minério de ferro para a fabricação do aço. Pouco mais de 30% de todas as exportações do Brasil tem como destino a China. E nesse cenário, 20% das exportações corresponde ao minério de ferro utilizado nas construções chinesas. Isso põe o Brasil no topo da lista dos prejudicados com a desaceleração do setor. A diminuição na renda das exportações pode ter consequências sérias para a nossa economia, como o encarecimento do dólar e o enfraquecimento do real. Essa também é uma notícia preocupante, já que enfraquece um motor que vinha sendo muito importante para o Brasil, diante da fragilidade de outros pilares do crescimento no país. Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com uma crise que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar um pouco no tempo e explicar o que de fato aconteceu em 2008. Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. When you step back for just a moment and consider the events of the last few days, it is truly unbelievable. A crise de 2008 foi considerada a pior crise econômica mundial desde a Grande Depressão de 1929 e foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, que surgiu por conta do aumento nos valores dos imóveis, que não foi acompanhado por um aumento de renda da população. Um grande crescimento no setor imobiliário americano levou os bancos a oferecerem mais créditos e empréstimos para financiar imóveis, com maior facilidade e menores taxas de juros, atraindo os consumidores e causando ainda mais a valorização nos imóveis. Isso formou uma bolha imobiliária, já que as pessoas financiavam imóveis a um preço muito acima do que eles de fato valiam. E esse aumento vinha unicamente da demanda, e não da valorização das localidades, por exemplo. Muitos desses empréstimos foram de alto risco, já que alguns bancos nem mesmo pediam comprovação de renda para pegar um empréstimo. Quando os bancos aumentaram as taxas de juros desses empréstimos, muitas pessoas não tiveram condição de pagar, o que deixou diversos bancos descapitalizados. O caso mais famoso foi o do banco de investimentos americano Lehman Brothers, que declarou falência em meio a essa turbulência, levando à queda das bolsas e à recessão econômica em todo o mundo. Esse evento foi considerado o golpe final para a consolidação da crise de 2008. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. Lá fora, foi uma semana dura na Bolsa, a pior desde 1997. Nunca imaginamos que isso aconteceria. Claro, no último ano houve demissões e sabíamos que as coisas iam mal, mas sempre esperávamos que melhorassem em algum momento. Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%.
The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Em 2 meses, os investidores que têm dinheiro aplicado na bolsa perderam 550 bilhões de reais por causa da desvalorização das ações. What started in America last year has now spread to every part of the world. We're down 9% today. The Xetra DAX over in Frankfurt is down by 9%. The Paris market down by 9%. Austria could be the most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically. Desde então, qualquer abalo financeiro com um início no setor imobiliário faz o mundo inteiro prender a respiração. Mas, no caso da Evergrande, é muito provável que o problema fique limitado à própria China, por causa de algumas diferenças fundamentais entre a situação da Evergrande e o caso Lehman Brothers. Apesar das reações nas bolsas de diversos países, o mercado financeiro chinês é muito mais fechado que o americano, o que reduz muito o potencial de contágio em escala mundial. Além disso, a possibilidade de interferência estatal para evitar desdobramentos ainda mais negativos, característica marcante do socialismo de mercado ou capitalismo de Estado praticado pela China, também é um fator que tranquiliza os especialistas na hora de analisar a situação. Outro fator importante é que na China os imóveis estão entre os principais investimentos das famílias, o que faz com que até 80% do valor total do imóvel seja pago logo na entrada, e não existe um mercado de hipoteca organizado no país, que também frearia uma situação parecida com a dos Estados Unidos em 2008. O problema do endividamento está nas empresas e não na população, ao contrário do que aconteceu na última crise. A grande repercussão do caso Evergrande também pode ser considerada uma vantagem. Em 2008, haviam sinais de que uma crise estava para explodir, e mesmo assim, não foi criado um estado de alerta que estamos vendo diante da ameaça da falência da Evergrande. Esse alerta gera tempo para que o mercado se prepare, o governo chinês intervenha, renegociações sejam conduzidas com os bancos e investidores, o que difere bastante do que vimos acontecer nos Estados Unidos naquela época. Levando tudo isso em consideração, podemos afirmar com segurança que as repercussões do caso Evergrande não serão tão grandes quanto as do caso Lehman Brothers, mas isso não quer dizer que não vai existir repercussões. No último dia 21 de outubro, as ações da Evergrande retornaram à Bolsa de Valores de Hong Kong, após uma suspensão de 3 semanas diante dos seus problemas financeiros. E esse retorno foi mais uma derrota para a empresa. As ações retornaram mais uma vez, com uma queda de mais de 10% no seu valor. Nas últimas semanas, a Evergrande vem tentando resolver os seus problemas financeiros por uma série de medidas. Além do retorno à bolsa, há também a venda de uma torre de escritórios em Hong Kong e de participações parciais e ativos em seus negócios de veículos elétricos e serviços imobiliários. They've tried to sell their stake in the new energy vehicle unit, so far no sale. They've tried to sell their tower here in Hong Kong, so far no sale. They did sell a stake in a bank up in Shenyang. Mas a empresa vem enfrentando grandes dificuldades para encontrar compradores. Mais recentemente, o grupo Evergrande anunciou o fracasso no acordo para vender 50,1% da sua unidade Evergrande Property Service Group, pelo valor de 2,58 bilhões de dólares, para um outro grupo imobiliário emergente. A chinesa Evergrande caíram 12% na bolsa de Hong Kong hoje. A queda aconteceu na volta da gigante, ao setor do ramo imobiliário, do ao pregão quase 3 semanas depois de ter negociações suspensas. As ações caíram horas após o fracasso na tentativa de vender a parcela majoritária de uma das unidades mais lucrativas da empresa. Diante dessa falha, a Evergrande afirmou que vai continuar buscando medidas para aliviar os problemas de liquidez que vem enfrentando, mas advertiu que não existe garantia de que a empresa vá cumprir com suas obrigações financeiras. Nesse cenário, o presidente da Evergrande, Hui Kai-wan, deve utilizar a sua própria riqueza pessoal para garantir que um projeto residencial da Evergrande seja concluído, abrindo caminho para que os detentores dos títulos recebam seus pagamentos. The chairman Hui, according to the Bloomberg Billionaires Index, is worth about just shy of $8 billion at the moment. Most of that money coming from the dividends he's collected from Evergrande. He does have a controlling stake in the company. He's collected about $8 billion over the last decade in terms of dividends.
Obviously, we don't know how he's invested that money or how he's used it, but as we can tell, he's worth about $7.8 billion. That's probably not going to be enough for the company completely. Evergrande obviously has liabilities of about $300 billion at this point. Também durante outubro desse ano, a Evergrande acabou conseguindo negociar um refinanciamento com um dos credores e ganhou uma extensão de mais de 3 meses, contando a partir de 3 de outubro, para honrar o vencimento de um título de 260 milhões de dólares, que é garantido pela Evergrande, após ela concordar em fornecer garantia extra. Mesmo assim, isso tudo não resolve o problema, já que a Evergrande ainda tem um volume extremamente alto de passivos com vencimento neste e no próximo ano, e ainda não existe uma expectativa concreta das medidas a serem tomadas para possibilitar o pagamento de todas essas dívidas. E não para por aí. Além da Evergrande, outras 3 grandes do setor imobiliário chinês estão ameaçando o não cumprimento das suas obrigações financeiras. A incorporadora Modern Land pediu aos seus credores permissão para atrasar em 3 meses o pagamento de um bond de 250 milhões de dólares, que venceu no fim de outubro. A empresa anunciou que o presidente do conselho de administração e o presidente da Modern Land vão juntos conceder um empréstimo de 124 milhões de dólares para ajudar a empresa em suas dificuldades financeiras. As ações da Modern Land já caíram mais de 40% esse ano. Outra empresa que se junta à crise do setor é a Fantasia Holdings. Recentemente, 2 diretores da empresa anunciaram sua demissão após o não pagamento de um bônus de 206 milhões de dólares, que já passou da data de vencimento. As ações da Fantasia Holdings tiveram as negociações suspensas desde 29 de setembro. A terceira empresa a se juntar aos nomes que vão formando a crise imobiliária na China foi a CINIC Holdings Group, construtora com ações na Bolsa de Xangai, que comunicou recentemente que não vai conseguir quitar um título no total de 250 milhões de dólares, que também venceu em outubro, e ainda pode deixar de pagar mais outros 2 títulos com vencimentos não divulgados. Isso tudo acontece em meio a vendas fracas no setor imobiliário da China, e uma grande preocupação com o tamanho dos estoques dessas empresas. Sendo assim, podemos afirmar que o desenrolar desse verdadeiro efeito dominó está apenas começando. Mas, apesar das más notícias, como já explicamos, é improvável que as repercussões econômicas atinjam um nível mundial como aconteceu em 2008. Apesar das semelhanças, as diferenças são numerosas e muito significativas para que um cenário de crise financeira mundial seja realista até agora. No entanto, na era da globalização, qualquer evento financeiro em qualquer parte do mundo deve ser analisado com cuidado e atenção. E é inevitável que o mercado responda de alguma forma a esses eventos, principalmente levando em consideração que a China é hoje a 2ª maior economia do mundo. Além disso, como eu já expliquei, o Brasil não vai sair ileso dessa situação, já que a China é um dos principais parceiros comerciais do país, e grande parte da exportação brasileira depende do estado da economia chinesa. Ainda há muita coisa para acontecer, e nós vamos estar acompanhando de perto os desdobramentos dessa história.